Paz e graça, amados, é sempre, mas é sempre uma alegria estar aqui com vocês, podendo compartilhar daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. E nessa manhã nós queremos então, para meditar na palavra do Senhor, ler o texto que está em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Encontramos, amados? Misericórdia. Então vamos esperar mais um pouquinho. Que diz que as misericórdias do Senhor, né? Elas nunca se acabam. Mas também não podemos esperar demais, né? Senão demora demais para terminar o culto. Amém? Encontramos, diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te afliges por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar sobre esse texto? Senhor, nessa manhã, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome, queremos buscar a Tua presença, queremos ser ensinados por Ti, Pai. Por isso eu peço, Pai, no nome santo de Jesus, que o Teu Santo Espírito, Ele possa estar aqui envolvendo a cada um de nós, Ele possa estar aqui nos dando, Senhor, a inspiração e a compreensão da Tua palavra, porque nós sabemos que se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não nos der a capacidade e a sabedoria para compreender a Tua palavra, nós não vamos entender. Porque a Tua própria palavra já nos diz que as coisas espirituais, elas são discernidas pelo próprio Espírito. Não é a sabedoria e o entendimento humano que consegue entender os Teus desígnios e o Teu coração, Pai. Então eu te peço, Pai, nos dá, Senhor, o privilégio nessa manhã de sermos ensinados por Ti e pelo Teu Espírito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estávamos falando na semana passada sobre decisões, né? E algumas decisões elas já foram tomadas pensando na questão política. Muitas cidades já definiram, né, os seus candidatos a prefeito, a vereador, e talvez muitos deles não foram segundo a nossa escolha, segundo o nosso desejo, né? Alguns, né, as pessoas gostaram, outros as pessoas não gostaram, mas o fato é que nós participamos dessa escolha, né? E agora que nós participamos dessa escolha e o candidato, né, ele foi escolhido, cabe a nós aceitar a escolha da maioria. Nós temos um problema sério de muitas vezes não aceitar se não for a nossa vontade. Se não é o que eu quero, então eu não vou me comprometer, eu não vou me responsabilizar, eu não vou apoiar. Mas quando se coloca à disposição para que todo mundo escolha, foi escolhido, cabe a nós o quê? Cabe a nós agora orar. Cabe a nós agora, diante de quem foi escolhido, seja aquele que nós escolhemos ou não, nós colocarmos o nosso joelho no chão e pedir a Deus que abençoe e que ajude a que faça um bom governo, porque esse governo vai influenciar as nossas vidas. Então, vamos orar, né? Sendo o nosso candidato vencedor ou não, vamos orar para que Deus realmente abençoe a nossa nação. Esse deve ser o nosso papel. E aí eu vi não é um artigo, mas foi algo que um dos pastores, amigo meu, escreveu em suas redes sociais. Ele escreveu que tem tantas pessoas preocupadas com as pessoas que entraram no poder,
com assim, os desejos, as pastas que essas pessoas defendem, aquilo que elas vão militar e vão lutar para que seja aprovado ou desaprovado. E então ele falava: mais me preocupa do que as pessoas que foram eleitas para tomar decisão, né? Mais do que isso, o que me preocupa é com a vida do cristão. Sabe, nós ficamos muitas vezes preocupados com quem ganhou, com quem perdeu, e às vezes preocupados com quem ganhou e com quem perdeu, até fora do país, né? Tem cristãos, tem pessoas que estão brigando e discutindo porque queria que o Trump ganhasse, outros porque queria, né, que o Biden ganhasse, e porque isso e porque aquilo, quando na verdade o que mais deveria nos preocupar, o que de fato deveria estar em nossos corações, é a nossa vida diária como cristão, o nosso exemplo e testemunho diário como cristão. E aí vem exatamente o que nós gostaríamos de meditar nessa manhã, que é: nós muitas vezes estamos colocando o nosso foco em coisas secundárias. E estamos tratando aquilo que é primordial de forma secundária. Aquilo que de fato devia estar em nosso coração, que deveria mover o nosso coração, as nossas decisões e as nossas vidas, nós deixamos de lado como se fosse uma futilidade ou como se fosse um mero acaso da situação, e aquilo que não tem tanta importância, nós colocamos todas as nossas forças, nosso pensamento, e ficamos brigando e discutindo, e não vamos chegar a lugar nenhum e não vamos mudar nada em relação a isso. Quando aquilo que poderia ser mudado pela minha e a sua vida, pelo meu e pelo seu testemunho, isso nós não damos importância. E é exatamente sobre isso que nós gostaríamos de meditar nessa manhã, usando o texto que está aqui em Lucas capítulo 10, versículo 38 em diante. Quando Jesus e seus discípulos estão passando por uma cidade, então quando estão passando por aquela cidade, eles se deparam com Marta e Maria, e então Marta e Maria convidam Jesus para ir até a casa delas. E prontamente Jesus vai até a casa delas. E Jesus então, quando ele chega lá, nós encontramos duas mulheres agindo de uma maneira completamente diferente. Diz que a Marta, ela faz o quê? Ela pega e começa a preparar as coisas, ela fica completamente ansiosa, preocupada. Jesus está na minha casa, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que fazer um bolo gostoso, eu tenho que fazer um suco com as melhores frutas que tem aqui no meu pomar, eu tenho que passar rapidinho um pano em cima da mesa para que não fique nenhum resquício de pó, eu tenho que passar um álcool nos pratos para que eles possam brilhar, tenho que tirar aqueles cabelinhos do pano de prato que às vezes fica no copo, né? E daí a gente, né, secou o copo e daí fica aqueles cabelinhos pendurados, a gente corre, né, dá mais uma passada com outro pano que não solta cabelinho para ficar aquele copo lindo que você olha assim em direção à luz, ele é completamente transparente, aquela coisa linda de se ver, né? Parece aquele restaurante 5 estrelas que você pega um copo de cristal. Eu falo isso porque eu trabalhei em um hotel 5 estrelas uma vez e eles me colocavam para passar álcool e um pano especial nos copos de cristal que iam ser colocados nas mesas especiais, e se ficasse uma coisinha naquele copo, chamavam, né, no reservado para conversar. Como que você, né, não deixou aquele copo de cristal tinindo? Então, eu creio que Maria estava mais ou menos nesse desejo, nessa situação de dar realmente o melhor, de fazer quase que o impossível para colocar para Jesus. E ela nessa situação de corre para um lado, corre para o outro, faz uma coisa, faz a outra, e cansada já de tanto fazer. E Jesus só olhando aquela situação, né? E aí ela ainda chega para Jesus e diz: Jesus, a minha irmã não está fazendo nada. Ela está aí sentadinha, só ouvindo. O que é isso? Né? Fala para ela me ajudar. E aí Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta,
Para que tanta agonia? Para que tanta ansiedade? Para que tanta loucura? Para que tanto estresse? Vejam que o mais importante, vejam, o que é prioridade. O que é prioridade, Maria está fazendo, foi o que ela escolheu. Ela escolheu o que de fato é prioridade. E ela está aqui, sentada comigo, me ouvindo, me dando atenção, tendo um relacionamento comigo, ouvindo a minha voz, ouvindo o meu ensinamento, dando importância para aquilo que de fato vale a pena. O resto é resto. Não estamos aqui dizendo que não devemos, dar atenção às pessoas que chegam à nossa casa e que não devemos nos preocupar com os afazeres do dia a dia. Mas vejam que Jesus está dizendo que existem prioridades. E aquilo que é prioridade deve ser priorizado. As outras coisas também precisam ser feitas. Só que as outras coisas que precisam ser feitas e não são prioridade, podem ser feitas depois, em outro momento, numa hora mais apropriada. Mas aquilo que é prioridade, aquilo que de fato é importante, Jesus diz para ela, ela está fazendo, e está fazendo agora. E isso então chama a nossa atenção para que a gente realmente dê importância para aquilo que de fato é prioridade, aquilo que vale a pena em nossas vidas. Se nós olharmos para o texto que está lá em Lucas capítulo 7, eu não vou ler, vocês podem olhar em casa depois. Lucas capítulo 7, 36 em diante, tem mais um texto que fala que mais uma vez Maria, uma Maria chega e entra na casa de um homem que tinha convidado Jesus para ir até a casa dele, e então ela entra na casa daquele homem, e quando ela chega naquele lugar, ela chora aos pés de Jesus, ela derrama um perfume muito caro sobre Jesus, e ela fica ali, chega a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E aí o homem da casa diz, mas o que é isso? Como Jesus aceita uma coisa dessas? Isso é inadmissível. E aí Jesus então se volta para ele e diz, bom, quando eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não me deu óleo para colocar sobre a cabeça, você não deu um beijo em minha face, ou seja, todas as coisas que eram uma demonstração de atenção, de carinho, de respeito pelas pessoas que chegavam à casa dos judeus. Então esses textos, eles nos deixam muito claro que Jesus está dizendo assim, o meu reino, o reino que eu estou instituindo, o reino de Deus, não é um reino de loucura e estresse, de correria por ter coisas e fazer coisas, mas o meu reino, eu os salvei. Eu salvei vocês e os implantei em meu reino, chamei vocês para o meu reino, para fazer parte do meu reino, para vocês serem, e não para vocês fazerem e terem. Como assim? Ele deixa muito claro para Marta, você está fazendo tantas coisas, quando na verdade eu apenas queria que você estivesse aqui me ouvindo, sendo minha ouvinte, tendo um relacionamento comigo. E ele também, diz para aquele homem que o recebe na casa, você não teve uma atitude de respeito, de honra, de relacionamento, de confraternização comigo. Você, ao chegar na tua casa, você não me deu atenção. E ele dizendo para Marta, dê prioridade ao que de fato é prioridade. Então Jesus está dizendo, o nosso reino, o reino de Deus, ele foi instituído, vocês foram salvos para vocês serem filhos de Deus, para vocês serem família de Deus. Em toda a Escritura a gente percebe muito claro Deus falando da importância de família, Deus se colocando como pai,
Jesus se colocando como filho, depois Deus dizendo: eu dei o poder a todos aqueles que creram, deles o poder de serem meus filhos, de ser família. E família dá a ideia de um relacionamento, de estar junto, de estar presente, de viver o momento, de dar atenção uns aos outros, de mostrar carinho, de mostrar afeição, que foi exatamente o que Jesus chama a atenção nas duas situações. Maria está aqui me dando atenção, está aqui sentada me ouvindo, tendo um momento especial em família comigo. E diz para o homem que o recebe em sua casa: você não demonstrou a mim amizade nenhuma, você simplesmente me recebeu na sua casa, nem sei porquê. Você não demonstrou que eu de fato era seu amigo. Ou seja, Jesus está deixando claro aqui, é claro que muitas outras coisas ele deixa claro aqui, mas nós conseguimos entender que o reino de Deus foi instituído onde Jesus nos salva e onde nós somos então implantados na família de Deus, salvos para viver um relacionamento de família. Não de ter, mas de ser. O ter é secundário. O ter não deve ser o fim, mas apenas o meio. Por exemplo, um carro não deve ser o fim. O carro deve apenas ser um meio. Que meio? Trazer a minha família à igreja, me dar a possibilidade de me levar e me trazer para um trabalho, eu entrar em um carro, ir para um parque para passear com a minha família. Né? Quando nós colocamos todas as nossas fichas e todo o nosso coração naquele ter, nós acabamos não dando valor para o que de fato deve ser. O carro apenas deve ser um meio para trazer alegria e companheirismo em família. Por quê? Porque hoje eu tenho um carro, amanhã eu posso não ter mais. O carro que eu tenho hoje, eu vendo amanhã e compro outro. Mas a minha mãe vai ser sempre a minha mãe. O meu filho, por mais que eu mude de cidade, por mais que eu mude de emprego, por mais que eu mude de carro, de casa, de qualquer coisa, o meu filho vai continuar sendo meu filho. A minha esposa, em nome de Jesus. Alguns acabam se separando, né? Mas em nome de Jesus, né? A minha esposa vai ser para sempre a minha esposa. Eu vou mudar de carro, eu vou mudar de cidade, né? Não estou dizendo que eu vou mudar, né? Mas pode acontecer de mudar de cidade, de carro, de emprego, de sonhos até, de objetivos na vida, mas a família permanece, as pessoas permanecem, os amigos permanecem. E aí é que nós devemos entender que a prioridade são as pessoas. A prioridade não é o dinheiro, a prioridade não é uma casa, a prioridade não é um carro, a prioridade não são as coisas, a prioridade são as pessoas. A nossa prioridade deve ser a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta. As nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos sonhos, tudo o que nós fazemos ou até deixamos de fazer, nós precisamos priorizar as pessoas que estão à nossa volta. Isso que é o mais importante. Jesus diz: Marta, você está enlouquecendo de trabalhar, quando na verdade o que eu queria era que você sentasse aqui comigo e tirasse um tempo comigo. Chega e diz para aquele homem: eu vim na tua casa, tá bom, você vai me servir aí um banquete na sua casa, você me convidou para a sua mesa, mas a sua atenção, o seu coração eu não tenho. Você não fez nada daquilo que se esperava de um amigo. E é exatamente isso que deve estar em nosso coração. O que de fato é prioridade. Colocar as outras coisas em segundo plano e colocar a nossa família, as pessoas, os nossos amigos em primeiro lugar na nossa vida.
Claro que primeiro Deus, né? Inquestionável. Deus deve ser o primeiro em nossas vidas. Tudo que nós fazemos deve ser Deus em primeiro lugar. Mas quando eu falo a vivência do dia a dia, aquilo que nós fazemos no dia a dia, mais vale as pessoas do que as coisas. As coisas, hoje nós temos, amanhã não mais. Hoje nós gostamos de uma coisa, amanhã não gostamos mais. Mas as pessoas, esse deve ser o nosso foco. Quando nós esquecemos das pessoas, nós não damos um bom testemunho. Quando nós tomamos uma decisão pura e simplesmente pelo ganhar dinheiro ou ter coisas, muitas vezes nós pisamos nas pessoas, nós não paramos para ver se aquilo vai, de repente, me favorecer, mas vai prejudicar alguém. E isso é testemunho de cristão? Me dar bem prejudicando os outros, isso é um testemunho de cristão? É dessa maneira que nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos diferentes? É dessa maneira que nós queremos estar preocupados com quem foi escolhido para o governo? Quando nós não estamos nem aí para as pessoas que estão à nossa volta, o que me importa é o meu bem-estar. Os outros são os outros. Não, essa não é uma atitude de cristão. Atitude de cristão é priorizar Deus em primeiro lugar. E as pessoas que são filhos de Deus, essas devem estar realmente no foco da nossa vida, das nossas atitudes e das nossas decisões. Deus deixou muito claro. Jesus disse assim, Jesus disse em certo momento, quando vocês fazem isso para os pequeninos que são meus filhos, vocês estarão fazendo para mim. Eu não consigo chegar agora e dar um copo de água para Jesus, mas eu posso dar um copo de água para o Lucas, não é verdade? E quando eu dou um copo de água para o Lucas, eu estou mostrando o meu amor que eu tenho para Deus através dele. Reconhecendo que Lucas é um filho de Deus, é alguém que Deus ama, e eu também me preocupo e me importo com ele. E eu demonstro esse carinho por ele, e Deus, em contrapartida, olha e diz, está vivendo a vida cristã, está priorizando aquilo que eu priorizaria. Deus, diz, eu quero agora um copo de água na mão do Lucas, que está andando no deserto com sede. Como eu não vou descer do céu para dar um copo de água para ele, Clóvis, vai lá e dá. Entende? Então Deus acaba me usando para abençoar a vida das pessoas que estão ao meu lado. Com isso, eu passo a ser realmente um exemplo de vida, eu passo a dar um testemunho de cristão. E isso é que muda de fato o mundo. Não é quem ganhou ou deixou de ganhar a eleição. Claro que tem uma influência, mas nós vemos na história vários momentos que Deus pegou um rei pagão e usou um rei pagão que não tinha fidelidade, não tinha compromisso e não honrava a Deus, e fez com que esse rei, que não tinha um compromisso com Deus, fizesse coisas que Deus queria que fizesse. E mudou todo o plano, mudou toda uma situação histórica do momento, fazendo aquilo que Deus queria mesmo sem ser alguém que servia a Deus. Então vejam que Deus, num estalo de dedos, num piscar de olhos, ou até mesmo sem fazer isso, Ele muda completamente a história, se assim for da vontade dEle. Então o que de fato é importante para mim e para você é priorizar a vontade de Deus e dar mais importância às pessoas do que às coisas. Amém, igreja? Que Deus possa realmente nos ajudar a priorizar as pessoas e não as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, nessa manhã nós queremos Te louvar pelo Teu amor e pela Tua graça. Queremos Te louvar pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, pela forma clara e objetiva como o Senhor mostrou no Teu ensinamento através desses dois textos. Que o Senhor criou um reino onde o Senhor salvou o ser humano, onde Cristo morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos e ter vida eterna.
mas que nesse reino que o Senhor criou, que o Senhor nos colocou, é um reino onde mais importa o relacionamento, o carinho, a atenção, o companheirismo como uma família que pertence a Ti, do que apenas nos preocuparmos com ter coisas. Sim, Pai, então nos ajuda a entender que ter coisas é importante. Sim, ter as coisas, elas vão melhorar o nosso dia a dia, vão resolver situações necessárias da nossa vida, mas que esse ter é apenas o meio, não é o fim. Que o que de fato nos importa é ter uma vida de intimidade contigo, Deus. E também ter uma vida de intimidade e relacionamento verdadeiro com os nossos irmãos e com as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Nos ajuda a viver dessa maneira, Pai, no nome de Jesus. Amém.